tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje teremos uma convidada super especial, a Maria Olívia Machado, minha grande amiga, parceira aí de muitos projetos. Vamos aguardar ela entrar. Olá, Gabi. A Maria Olívia já está entrando. Hoje nós vamos trabalhar com o tema gestão de mudança nas organizações, nos escritórios de advocacia mais especificamente, e como o líder pode trabalhar com essa gestão de pessoas. Vamos aguardar a Maria Olívia mandar a solicitação para que ela entre aqui conosco. Olá, Gilson, tudo bem? Oi, Cíntia, Gabi. Se vocês acham que conhecem pessoas que podem se aproveitar desse conteúdo, por favor, mandem lá o seu aviãozinho, indiquem essa live, porque assuntos bacanas. Olá, Fê. Maria Olívia já está entrando. Oi, Olívia, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. E aí, tudo certinho com você? Tudo certo. Muito obrigada de novo por aceitar o convite. É sempre super gostoso conversar com você. E esse assunto tem sido a dor de muitos escritórios e muitos advogados. Como lidar com tantas mudanças, né? Tantas adaptações. Sem sombra de dúvida. Acho que liderança é um desafio muito grande, porque é complicado dizer que tem uma fórmula mágica. A gente precisa ter essa capacidade de nos olhar e nos adaptar primeiro a esse cenário, para depois a gente ter essa capacidade de olhar para os outros e ajudá-los nesse sentido. Então, eu vejo aí como um aspecto não assim muito importante, mas também bastante desafiador para a advocacia. E é aquela história, né? O mercado vem exigindo esse tipo de competência, não há uma preparação, e a gente vê essa consolidação dessa trajetória de que as pessoas vão aí assumindo os cargos nas suas vidas pelo desempenho técnico, profissional. E hoje, cada vez menos as pessoas estão tem a motivação, a vontade, aquela gana de trabalhar, se você não tem ali um espelho na frente de uma pessoa que você admira, que você olha para essa trajetória, existe essa vontade de realmente seguir, né, esse profissional. Então, eu acho que é um tema delicioso de se falar. Aliás, obrigada pelo convite para falar sobre esse tema, porque é muito bom falar sobre liderança e, ao mesmo tempo, é algo que me empolga tanto, porque a gente tem que cuidar. A gente tem que cuidar da gente, a gente tem que cuidar das pessoas, porque é isso que faz com que a gente possa ter melhores resultados na nossa vida, na nossa carreira, em todos os sentidos, né? Liderança, a gente vai falar sobre escritório de advocacia, mas funciona em casa também. Funciona em todo lugar, né? A gente sempre precisa ter uma figura que nos inspira. Mas antes da gente entrar nesse tema, eu queria que você se apresentasse para o pessoal aqui, se é que alguém ainda não te conhece. Bom, eu trabalho aí, eu sou advogada por formação, trabalho aí com coach, com a mentoria jurídica há mais de 10 anos agora, nesse ano, então a gente vem aí trabalhando, desenvolvendo os profissionais nessas soft skills, justamente essas dificuldades que existem no mercado, desde todas essas habilidades que é difícil a gente falar de qual é a mais importante, porque no mundo de hoje realmente a gente precisa ter uma amplitude de desenvolvimento, não só do técnico, como também dessa parte das competências comportamentais que fazem a gente alavancar na carreira. Então, o meu objetivo é dar esse apoio para o profissional, não do ponto de vista do técnico jurídico, porque tem muita gente fazendo isso, mas de um dos pontos que é realmente assim um dos mais importantes para o profissional ter bons resultados. Não adianta hoje em dia você ser um profissional que somente se desenvolve do ponto de vista da advocacia, mas não tem inteligência emocional, não sabe liderar, não sabe se comunicar,
não tem uma marca pessoal consolidada para desenvolver essa confiança do mercado em você, para poder, né, também saber que você existe, a questão da criatividade, enfim, tantas competências aí, gestão de tempo, produtividade, para que o profissional possa ter melhores resultados. Então, é esse trabalho que eu faço com uma alegria muito grande e, mais uma vez, um prazer estar aqui tendo esse bate-papo, né? Mais uma vez, né, Dani? Mais uma vez está um bate-papo aqui com você. Então, obrigada aí por esse convite, mas, né, de novo. Obrigada a você. Então, assim, para a gente começar, a gestão de mudanças é uma coisa que é uma competência também, porque mudar é difícil, sempre exige novas aptidões, novas habilidades. Muitas pessoas são resistentes à mudança, outros perfis são mais aptos a mudar, ou precisa de um planejamento para conseguir aceitar a situação e tudo mais. E o papel do líder, você falou uma coisa muito interessante. Normalmente, principalmente em escritório de advocacia, é líder quem? É o dono, e aí foi imposto pela própria carreira ser o líder, né? Ou é aquela pessoa que se destaca tecnicamente e que então a organização destaca daquele todo para que ela, em tese, construa vários iguais a ela, né? Então, vários ótimos técnicos. E ninguém, ou muitos, não prestam atenção se aquela pessoa tem aptidão para liderar. Porque ela pode sim ser uma excelente técnica, a gente fala muito isso, né, quando faz um plano de carreira, de gestão de pessoas, que ela pode ser sim um ótimo técnico, mas não necessariamente um líder. E aí você estraga os dois lados, né? Você estraga a oportunidade de ter um bom líder e você estraga aquele técnico porque está jogando para ele uma responsabilidade que ele não pediu, né? E como lidar com isso? Como enxergar um bom líder que às vezes nem tão bom técnico é, mas que vai super fazer a diferença? Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que tratar aqui, que é um negócio que me incomoda muito, é esse lado de dizer que as pessoas, o fato das pessoas terem um perfil, é como se isso colocasse essas pessoas dentro de uma caixa de, digamos assim, de carimbo. Né? Então, a pessoa tem determinado perfil, por conta disso, ela está carimbada que ela pode fazer determinadas coisas, outras ela não pode fazer, porque o perfil dela diz que ela é introvertida, ou não diz que a pessoa é mais metódica e tal. Assim, começa. O grande ponto que eu acho que é entender todas essas habilidades, que elas são possíveis de serem desenvolvidas. Né? Então, começa pelo fato de você querer, é aquela história do querer é poder, né? Por mais clichê que é o que eu brinco assim, gostamos de clichê, porque tem umas frases que elas podem parecer um clichêzão assim, mas para pensar, o quanto você escuta o querer é poder e quantas coisas você já quis e você realizou na tua vida e outras a gente fica ali se atrapalhando, né? Se sabotando para poder, de fato, desempenhar aí esse papel. Então, o primeiro ponto é compreender que se você quer ser líder, essa coisa da liderança ser nata, tem gente que tem talento? Tem gente que tem talento. Hoje mesmo, acabei de colocar um post mais cedo nas minhas redes sociais, que é uma pergunta que eu recebo muito, se para empreender a pessoa precisa ter talento. Empreendedorismo é um guarda-chuva de competências que você precisa desenvolver, que elas podem ser treinadas e aprendidas de hard skills e soft skills. E tanto é que um monte de grandes empreendedores do mercado, nomes mais clássicos, tomaram na cabeça muitas vezes antes de se tornarem grandes empreendedores. E até mesmo em termos de investimento, quando você fala de startup e tudo, que se você quer investimento anjo, existe uma chance muito maior de uma empresa ganhar investimento anjo se tem um histórico de empreendedor que já tomou várias vezes na cabeça, porque eles acreditam que pela pessoa ter errado, ter fracassado, ela tem mais experiência, ela tem mais aprendizado e a chance agora dela reverter esse cenário e fazer dar certo é muito maior do que alguém que está ali se aventurando, né, numa primeira vez. Então, essa questão dessas competências e a liderança acaba também abarcando um monte delas que você tem que compreender
como motivar pessoas, como você vai inspirar pessoas, como você desenvolve essa confiança, como você desenvolve uma comunicação adequada e assertiva, definitivamente esse lado humano dessa empatia, né? Olhar para o outro, porque quando a gente fala de um mundo do direito, que é uma profissão humana, que você está o tempo inteiro lidando com pessoas, então é uma profissão de pessoas para pessoas com pessoas, não tem como você sair muito disso. O profissional que é muito técnico, exclusivamente técnico, ele tem que ter uma capacidade de olhar para o mercado hoje em dia e perceber que as organizações, essas discussões vêm sendo cada vez mais latentes, né? E trazendo essa necessidade da mudança desse profissional. Estava assistindo um documentário esses dias, mas já tinha visto essas discussões anteriormente sobre a questão da inteligência do coração, que a gente tem 3 cérebros, coração, cérebro, coração e intestino. E dentro disso, eles estão aprendendo que, na verdade, dentro do estudo do nosso corpo, de como a gente reage, como que a gente lida, como a gente interpreta emoções e tudo mais, o coração é um grande core que, na verdade, o cérebro ele manda menos informações do que ele recebe muito mais informações do nosso corpo, sendo que tem um núcleo muito forte disso, é o nosso coração. E aí a gente pega ali, né, os batimentos cardíacos naquele ritmo, assim como uma música, a batida empolga a gente, fazendo a gente ficar feliz, triste e tudo mais, né? Aquela força da batida é muito grande. Também o coração tem isso, fazendo com que a gente se conecte com as pessoas. Então, se as outras pessoas estão irritadas, se elas estão angustiadas, se elas estão ansiosas, talvez até por isso existe essa ideia do inconsciente coletivo, que a gente sente muito. Então, nesse momento de pandemia, que tantas pessoas, né, vivendo nessa base da insegurança, tantos aí lidando com essa dificuldade da gestão de emoção, de impactos, né, emocionais, de saúde mental e tal, e isso acaba, de certa forma, passando pela nossa vida também, né? Então, ampliando esse cenário e esse sentir. E muito por conta dessa inteligência do coração, por conta desses ritmos que eles vão ali entendendo que essa batida, pausa e tudo mais comunica. E a gente sente. Então, o profissional do direito, ele precisa compreender que ele, numa posição de liderança, do job description dele ali, da responsabilidade dele, contagiar positivamente esse ambiente, criar um ambiente de confiança, porque o profissional só técnico, embora eu veja ainda muitos escritórios de advocacia sustentando esse tipo de profissional que está lá, mas é tóxico, altamente tóxico. E eu juro, Dani, assim, eu confesso com toda assim, eu não entendo por que mantém um profissional como esses. Não entendo, sou completamente contra esse tipo de coisa, porque eu acho que as pessoas o trabalho não tem que ser penoso de você ficar lidando com essas pessoas que não têm uma capacidade de se autoconhecer, se trabalhar para desenvolver esse lado humano mesmo, né? A carreira não precisa ser na base do chicote, né? Na base da agressividade, na base do você impactar negativamente as outras pessoas. Então, tudo isso começa com um olhar também para da gente se desenvolver como esse tipo de profissional. Eu acho que vem pela consciência individual, mas eu realmente assim sou extremamente entusiasta desse tema e sou realmente contra essa manutenção desses profissionais tóxicos que acabam fazendo mal para um ambiente como um todo. Veja, todo mundo pode se melhorar e esse profissional também, mas não endossar, passar a mão na cabeça, né, fingir que nada está acontecendo, porque o estrago é muito grande para todos que estão ali. Isso é muito verdade, né, Olivia? A gente sente aquela pessoa negativa, né? Aquela pessoa, às vezes, um parente que te liga sempre para dar más notícias, alguém que te liga sempre para reclamar, ou aquele profissional que você fala bom dia, você chega todo feliz no escritório e ele fala mais ou menos, né? Porque tá chovendo, tá calor, tudo é motivo de reclamação. Reclamar é uma coisa que é natural do ser humano. Também não vou ser daquelas que vão falar, nunca ninguém pode reclamar. Pode, mas não é aquela coisa de ser pesado. Eu faço meu trabalho porque eu gosto do meu trabalho. A gente passa a maior parte do tempo no escritório, no trabalho, hoje em casa, mas lidando com o trabalho. Então é muito importante que você goste daquilo que você faz e que você passe isso para os outros. E como você falou, o perfil comportamental
é uma das ferramentas de autoconhecimento, não é uma ferramenta que deve ser usada para limitar. Também sou muito contra esses processos seletivos que falam, carimbado de não serve para tal cargo porque o perfil não estimula o detalhe, o perfil não mostra que é uma pessoa desligada, avoada. Não é, é uma ferramenta de se conhecer e se melhorar. Como você falou, se a gente quer, a gente pode desenvolver todas as capacidades de todos os perfis. E o líder, ele tem esse papel de motivar. Até a semana passada a gente colocou uma enquete no meu LinkedIn falando o que vocês entendem, né, rede, sobre as principais competências de um bom líder. Seria encorajar pessoas, saber delegar ou ser inclusivo? E a maioria falou de encorajamento das pessoas, engajamento do time, e sempre preocupado no saber ouvir, em primeiro lugar. E essa questão da empatia está muito em alta e realmente é uma questão que a gente vê que surte muito efeito. As minhas filhas pequenininhas na escola, minha filha de 6 anos, aprende inteligência emocional. Um tema que quando eu estava na escola, jamais, nem se falava sobre isso. Inteligência emocional é matemática, geografia, ciências, e é isso. As escolas estão preocupadas com isso porque o ser humano precisa aprender a ser humano de novo. É uma coisa que parece que foi perdida ao longo desse tempo. E o líder, se não for assim humano, se achar que é na base do chicote, na base do castigo, na base do tira bônus, tira tudo, não consegue um bom resultado da sua equipe. Consegue aquela equipe que se arrasta para fazer o mínimo, né? O que eu vejo, na verdade, é que não é que o ser humano foi perdendo a capacidade de ser humano. Eu acho que é muito pela competição incentivada, muito, se você pegar o nosso histórico de maltratos, enfim, cenários que você tem um coliseu da vida, esses espetáculos que eram de realmente morte, sangue ali, tiro, bala, bomba. Eu acho que, na verdade, o que a gente está caminhando muito positivamente é para uma discussão de que, de fato, nós precisamos ser humanos. É esse o ponto que vem mudando no mercado de hoje. Então, não dá mais para você tratar, né, as pessoas de uma forma coisificada. Né? Porque quando você, por exemplo, pega um perfil profissional desses e fala que a pessoa ela não tem uma competência de ver detalhes ou de se organizar ou de se comunicar de uma maneira mais assertiva com as pessoas e tudo mais, você está encaixotando, quer dizer, você está dizendo assim, vamos formar um carro, né? Então, motor, a porta, etc. Não é assim, nós somos extremamente moldáveis, adaptáveis, aliás, uma das grandes competências do mercado. Então, é justamente essas discussões que estão em alta e muitos ainda não estão percebendo o quanto isso é importante e o quanto isso traz mais resultados. Eu acho que o grande problema que eu vejo, Dani, é que mudar não é fácil. Né? E o nosso cérebro não ajuda nesse sentido. Ele quer permanecer fazendo, né? Fiz uma live aí semana passada, nem sei, estou meio perdida no tempo. Eu fiz uma live recentemente falando sobre a questão da sabotagem, né? E o quanto dessa autossabotagem acontece por esse viés inconsciente que a gente tem do nosso cérebro, que tem um domínio muito maior do que o lado consciente do nosso raciocínio, né? Daquilo que está aqui numa linha de eu conheço, eu faço, eu controlo e tudo mais. Então a gente tem uma trajetória de vida de muitos anos, até porque quando você começa no mercado profissional de uma forma mais séria, geralmente você está ali, a gente está falando aqui do direito, você pode estagiar, ok, mas a gente está falando ali numa média de 22 anos que a pessoa começa, 23 anos, né? É mais ou menos nessa linha. Então você tem histórico aí de 22, 23 anos de vida. Você pensa 22, 23 anos de vida, não é algo desprezável. E dentro disso, você tem vivências, você tem aí situações que foram colocadas nesse inconsciente que foram te transformando, te fazendo quem você é naquele momento. Então, essa questão do autoconhecimento, esse se perceber para compreender aquilo que precisa ser mudado e que o mercado está exigindo, porque a gente aumenta a longevidade, você tem pessoas mais velhas vivendo mais e, por conta disso, permanecendo no mercado de trabalho, muitas vezes por prazer,
outras tantas vezes por necessidade, porque precisa continuar se sustentando e a longevidade aí aumentando. Então, você tem aí que no ambiente, na fase adulta, né, a metade da tua fase adulta, considerando aí dos 18 aos 88 anos, hoje em dia está nos 53 anos de idade, né? E a tendência é que isso aumente. Então, por conta disso, a gente tem que olhar para esses gaps que tem e o que o mercado está pedindo e compreender essas mudanças que precisam ser feitas, né? Esse mercado, o papel do líder no mercado em transformação é começar entendendo o que ele precisa mudar, que o mercado está exigindo, porque nesse lidar com as diversas gerações, com essas exigências, com os modelos que são diferentes, né? Você vê profissionais, às vezes, com 20 e poucos anos, 23, 24, 25, 28, 30, brilhantes, trazendo ideias muito legais. Às vezes a pessoa não tem uma solidez dentro do direito, da experiência jurídica, mas isso não impede de ter uma visão, de trazer coisas que você fala: nossa, nunca tinha pensado sobre isso, que interessante, a gente pode aplicar isso. Por quê? Porque tem acesso ao conhecimento, tem acesso aí a um monte de informações que são dadas, tem pessoas que são mais interessadas, tem pessoas que têm uma visão mais sistêmica e tem pessoas que realmente têm uma inteligência diferenciada. Enfim, tudo isso agrega. Então, não é mais numa linha top-down, né? E essa interação de gerações, é como você falou, a gente tem gente de 22, 23 anos interagindo com pessoas de 60, 70, 80 anos, e que se tiver uma troca saudável, um entender o outro, podem se ajudar mutuamente, trazendo ideias sensacionais e aprendizados também, né? A gente fala muito dessa coisa de o mais novo aprender com o mais velho e o mais velho aprender com o mais novo, cada um daquilo que pode ensinar. Sempre. E isso é tão rico, né? E às vezes algumas estruturas que são mais engessadas acham que não, que tem que vir sempre do líder, do gestor, do sócio, do dono, alguma boa ideia. Às vezes não querem participar os demais, e isso acaba sendo perda para todo mundo, né? E aí, quando a gente fala de mudanças, essa geração mais nova também tem muito mais, pelo menos é o que eu tenho sentido assim nos escritórios que eu trabalho, tem muito mais afinidade com a mudança, né? Porque o mundo deles gira tão rápido que eles não se assustam tanto com a mudança quanto as gerações mais antigas. Então, isso é uma coisa que eles também podem ensinar. E aí a gente vê líderes, às vezes, mais parados, mais com aquela resistência, né, à mudança, e uma equipe que está indo. Vamos que vem com a gente. E alguns modelos de trabalho onde essa hierarquia seja um pouco mais desmontada, né? Um pouco menos sólida, com essa troca maior, que é muito rico também, né? Perfeito. Eu só queria dar boa noite, porque eu tô vendo um monte de carinha que é conhecida, né, entrando aqui. Então, eu queria dar um beijo aí a todo mundo que está entrando. Boa noite. Sim, eu vejo que o fato é que, assim, eu acho que a geração mais nova, ela é mais... Veja, eu acho que o grande ponto disso é que a pessoa mais nova, ela é geralmente aberta mais a testar. Esse é o grande ponto, né? E geralmente, quando você está mais velho, você vai testando menos. Porque você fala, daqui a pouco um pouco mais acomodado até, ou de repente né? eu já vi alguém testando isso e dando errado, né? Então você vai adquirindo esse senso de esse senso de responsabilidade maior, e aí você está tendo já alguns bons retornos na sua carreira, aí você fala, mas será que precisa mudar? Então tem essa dificuldade maior de arriscar, coisa que o mais novo... Aquela história de time que está ganhando não se mexe, né? E aí fica com mais... E o mais novo vai mais para cima, quer testar mais e tudo. Então, eu acho que o ponto é dessa linha de teste, né, que é uma coisa necessária hoje em dia, acaba acontecendo nesse mercado, até por, eu acho que, às vezes, pela impetuosidade, às vezes pela audácia que você vê numa pessoa geralmente mais nova do que numa pessoa mais velha. A pessoa mais velha, ela costuma ter um pouco mais de cautela nesse sentido. Agora, o ponto de tudo isso é você encontrar ali esse denominador comum e ter a capacidade de escutar.
né? Porque quando a gente fala desse mercado em transformação, acho que um dos grandes pilares que a gente tem, que a gente não pode esquecer nunca hoje em dia, em primeiro lugar, é o exemplo, sem sombra de dúvida. Eu acho que não existe liderança sem exemplo, né? E é uma das coisas que a gente acaba vendo muitas vezes. Eu quero que o outro faça, né? Eu falo, mas eu não faço, né? E se eu falo, mas eu não faço, dificilmente as pessoas vão fazer também. Então, isso é muito complicado. Então, a primeira coisa que você tem que olhar de fato são os seus comportamentos. Ah, eu não quero que alguém fale de forma agressiva comigo, ou feche a cara para mim, ou coisas, né? E o líder faz isso. Exato. Então, ele está mal-humorado, ele fecha a cara, ele fala agressivamente, ele estoura com as pessoas, ele qualquer coisa nesse sentido. Enfim, independente de qual seja o exemplo, dar exemplo positivo, se você quer, né, impactar as pessoas, é fundamental. Depois, criar um ambiente de confiança. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Porque o que acontece, Dani? Quando você tem nesses ambientes de mudança, veja, a mudança vai acontecer. O erro tem que ser tolerado. E quando a gente fala do erro aqui, vale a pena desmistificar o erro. Não é aquele erro da pessoa ser negligente, o erro por incompetência, o erro por pouco caso, o erro por não estar nem aí. Não é isso. É um erro de um mercado que está em transformação e que você precisa fazer certas experimentações para que você possa consolidar novas práticas e trazer essa inovação, porque todos os mercados estão passando por essa necessidade de trazer inovação. Os clientes estão exigindo, mas o mercado do direito ele é um pouco, tem mais reservas, é mais conservador nesse sentido. Mas o cliente muitas vezes não é. E dentro disso, né, o cliente às vezes está no mercado de tecnologia, está no marketing, é a pessoa física que está atuando em determinadas áreas que tem uma cabeça de e aí, hey ho, vambora, né? Então, adaptação é aquela coisa, no final das contas, você está ali para atender essas necessidades do público do mercado, senão teu escritório de advocacia não se sustenta, né? Então, você tem que ter esse olhar e compreender dentro disso quais são as inovações que você tem que trazer e estabelecer uma relação de confiança da tua equipe, porque uma equipe sem confiança não pede, são pessoas que não pedem ajuda, as pessoas guardam mágoas, né? Hoje de manhã eu estava com um cliente que é gerente de uma multinacional, gerente enfim, jurídico, e aí ele falando, né? Porque a minha empresa, e eu acho tão bonitinho falando isso, porque você vê que a pessoa veste a camisa, né? Então, a minha empresa, porque a gente não sei o que lá, eu fico olhando assim, enfim, né? Você vê que parte, né, dele. Entendeu? Assim, aí eu fiz uma pergunta determinada e ele falou: na minha empresa a gente tem esse melhor produto da vida, Olivia. Eu falei: maravilha, devia sair do jurídico e ir para o comercial, né? Brincando com ele. Então, assim, as pessoas guardam mágoa, as pessoas fazem as coisas de uma forma um tanto quanto para se livrar, né? Porque você não tem esse ambiente de confiança, você não sabe do porquê que você desenvolve as coisas, as pessoas querem entender o porquê. Não é mais aquela coisa da ordem. Faz lá, quero que você faça isso e tudo mais. Explica para a pessoa, mostra, né? Se você não tem confiança, você tem esse medo de errar, você tem medo de colocar a tua cabeça, teu pescoço à prova, porque você sabe que se você errar, o pescoço vai ser assim definitivamente cortado, né? Então tudo isso é importante para você criar essa troca, né? E entender. Esse é um ponto que eu acho sensacional e que as pessoas muitas vezes esquecem, que é o seguinte: para você ter bons resultados, os maus resultados, eles vão acontecer. Volto a dizer, não é o erro por negligência, aquela coisa de, né, ser largado e não estar nem aí. Mas uma vez faz tempo, eu estava vendo uma entrevista do pessoal da Porta dos Fundos falando, porque pelos sketches que eles desenvolvem, né? E aí eles falando justamente que, assim, quando eles estão num centro de produção, que é do conteúdo que eles vão soltar, eles usam tanto quanto... Eles não falaram disso, mas conhecendo, né, é o método Disney de criação de novas ideias, né? Que você permite no brainstorm, no primeiro momento, que todas as ideias venham, independente de serem ideias muito boas, ideias muito ruins. Né? E eles pegaram e falaram assim: se você veja, a gente tem as melhores, a gente chega ao ponto de ter muitas piadas fantásticas porque a gente tem as péssimas.
né? E esse é o grande ponto, né? Quando você pensa numa produção de conteúdo, numa internet e tal, eu quero ser viral, um exemplo. Como é que você vai ser viral? Não existe um controle de como as pessoas vão fazer aquilo ali, como vai ser uma aceitação de mercado quando você pensa do ponto de vista do marketing. Mas quanto mais você vai ali testando, às vezes tem algum conteúdo seu que pode viralizar. Né? Já fiz, por exemplo, posts no LinkedIn que tiveram viralização de mais de 36 mil pessoas dando like, interagindo com o meu conteúdo. Assim, não é visualização, é interagir mesmo. Mas isso acontece todos os dias? Não, é a recorrência de você ir fazendo. Então, a gente precisa ter essa capacidade de gerar a confiança para não estar num ambiente tão estressante, para você ser capaz de inovar, para você não esconder os erros porque eles vão acontecer. Isso é terrível, porque você coloca o erro para debaixo do tapete e esse erro vai ser repetido e ele vai acontecer de novo. Então, tudo isso, para um ambiente de transformação, eu acho que a palavra, o core, é confiança. É você, porque num relacionamento que não tem confiança, eu vejo como como você quer saber como você enxerga isso, mas eu vejo como a grande base, né, de qualquer relacionamento. A gente não se entrega. Pensa na vida amorosa, pensa na relação com os amigos, pensa em qualquer coisa. A gente não se entrega, a gente não se coloca em posição de vulnerabilidade se não existe a confiança. E todos nós somos e temos as nossas vulnerabilidades. Quando a gente dá as mãos e os líderes permitem isso, todos crescem, porque essa linha de colaboração, essa linha de você realmente cooperar um com o outro, é o que faz com que a gente realmente possa, cada vez mais, nesse mundo de transformação, ter uma visão mais ampla e, por conta disso, caminhar para o destaque. O que você acha, Dani? Eu acho que tá perfeito, Olivia. Na verdade, você foi falando e eu fui pensando, tipo, nossa, é mesmo. E vários exemplos, assim. Hoje, por exemplo, quando a gente fala de uma controladoria jurídica, por exemplo, que a gente faz tudo, todos os fluxos, tudo é perfeito para que a gente não erre. Mas a gente sabe que os erros vão acontecer. E eu já explico desde logo para todo mundo. É importante que vocês passem os erros para a gente ver qual o ponto que falhou, justamente para corrigir, porque a nossa função aqui é mitigar erros, não desaparecer com eles, porque algo vai mudar, alguma coisa nova vai precisar. Se não tivesse nenhum erro, não teria nenhuma inovação. Isso é um grande ponto, que assim, a gente está falando em como gerir as adaptações necessárias e as mudanças necessárias, mas se a gente esconde os erros, se a gente não confia na nossa equipe, as mudanças não ocorrem, as inovações não ocorrem porque está tudo perfeito. Até o dia que você tropeça muito do alto e cai na real de que sua operação está toda errada. Com relação a outros relacionamentos, você vê que a confiança faz toda a diferença para você ter um bom casamento, senão a sua vida é um inferno, porque todo dia você está com aquele pontinho de desconfiança e brigando com um, brigando com o outro. Para você ter a sua vida em família, se você não confia no seu filho, tudo que ele vai te falar, você vai duvidar. Se você está numa amizade e aí acha que aquela amizade vai falar mal de você, você não pode confiar, de falar alguma verdade que vai estragar a amizade. Então, a confiança é realmente o ponto principal de qualquer relacionamento. Quando a gente fala de todos esses novos métodos de trabalho, de liderança, esses métodos ágeis e gestão de projetos, onde as equipes são seus líderes sem subordinação, mesmo assim você sempre tem aquela figura de direcionamento. Sem sombra de Então dúvida. eu penso que a liderança nada mais é que esse direcionamento. Não é alguém que é melhor ou pior que o outro, que se desenvolveu mais, se desenvolveu menos. É alguém que possa levar o barco. E todo mundo é super importante. Se não tiver essa confiança desse líder e dessa equipe, o barco não vai para o mesmo lado, não vai corretamente ali no seu fluxo. Então, eu acho que realmente o ponto principal para ter uma boa gestão de mudanças é a confiança, é o explicar muito bem para a equipe como tudo está funcionando, para poder
ninguém melhor do que quem está lá no pontinho da operação para te falar que tem alguma coisa na sua estratégia que pode não dar certo. E se você não explicar para aquela pessoa e ela só for obedecer, ela nunca vai ter a oportunidade de passar. Então, eu concordo super com você. Eu acho que até uma estratégia de comunicação, mostrar para as pessoas o que vai acontecer, o que está acontecendo, por que está acontecendo, e pedir sugestões, pedir participação, incluir mesmo as pessoas nessa estratégia toda. Você sabe que tem pesquisa da Deloitte mostrando que 65% das pessoas aceitariam ganhar, ter uma grande redução no seu salário, né, de uma porcentagem aí, mais de 50%, se os líderes delas fossem outras pessoas, né? Então, você vê a loucura que a gente vive nesse cenário, né? E 84% aí de executivos de grandes empresas falam que a gente tem grandes inovações, que eles gostariam de empresas com um cenário mais inovadores, mas eles, os que enxergam nas suas empresas cenários inovadores, está ali no número de 53%, 54%, sendo que eu, inclusive, desconfio desses números, mas com certeza na advocacia eles são muito mais baixos, né? Porque o cenário de inovação e tudo mais não é visto com muita facilidade, com muita tranquilidade para a maior parte dos advogados que a gente vê, que é uma profissão tanto mais, um quanto mais conservadora. Então, quando você fala dessa questão da confiança, essa questão da motivação, eu acho que vale a pena aqui a gente pensar em como que a gente pode motivar, né? Como é que a gente lida para motivar essas pessoas. E eu acho que o primeiro ponto é isso, não dá para esquecer da confiança, porque se o líder, a gente não confia em quem não confia na gente, começa daí, né? Então você pensa o seguinte, determinada pessoa não confia em você, por que você vai confiar nessa pessoa? Né? Naturalmente você vai ter... Provavelmente ela não é confiável. Você vai ter ali os seus pés atrás nesse sentido. Depois, esse estar perto, né? Essa troca, porque existe essa necessidade do líder ter o one-to-one com os seus liderados, é um a um, é conversar. Porque não dá, assim, às vezes você compreende o que motiva uma pessoa e você toma parte pelo todo, isso não funciona. Né? Você tem que compreender qual que é o significado de cada pessoa, do trabalho, de estar no seu escritório de advocacia, de estar no teu departamento jurídico, naquela empresa, para cada um daqueles, o que que motiva, o que que faz a pessoa estar ali, o que que ela quer para a vida dela, né? E dentro dessa conversa é muito interessante, porque quando você tem essa possibilidade de troca, então imagina o seguinte, a pessoa é esportista, né? E eu gosto do exemplo de esporte porque amamos esportes, né? Então, assim, a pessoa esportista e tal, ela tá querendo aí correr determinada maratona e tudo. Quando você conversa com uma pessoa, você consegue, nessa troca, compreender qual que é o nível de disciplina da pessoa nesse sentido para fazer as coisas acontecerem, o nível de resiliência dela para lidar com essa situação, como é que ela pensa, como é que ela se prepara, como é que ela treina em relação a isso, qual é o modelo, né, mental que a pessoa tem para lidar com esse dia a dia e que, naturalmente, são características positivas ou não positivas que podem ser melhor trabalhadas. A pessoa quer fazer, mas ela é completamente desorganizada. A minha liderança é servidão. Né? Como é que eu posso ajudar a pessoa para ela se organizar mais? Olivia, eu não tenho tempo nem para me organizar, como é que eu vou aí ajudar a organizar os outros? Eu estou desorganizado, como é que eu vou organizar? Parabéns! O exemplo que você está dando é simplesmente excepcional. Vamos fazer uma festa. Então, assim, essa necessidade e também, além dessa conversa de ouvir de uma forma leve, informal, né? Não precisa ser aquela coisa do tipo, eu vou marcar então 1 hora de conversa com aquela pessoa. Deixa a coisa fluir de uma forma mais informal. Se é uma pessoa mais nova no teu escritório de advocacia, faz isso de uma forma um pouquinho mais recorrente. De repente, aí 1 vez por semana, você troca uma ideia com essa pessoa para entender, né, esse pensamento. Uma vez eu vi o Simon Sinek falando que as relações elas são consolidadas não naquele momento da reunião formal, não naquele momento que você está ali sentado na frente de um cliente, ou mesmo nesse feedback formalizado que existem nas organizações, mas aquele momento do café, numa brincadeira que você faz e tal. Então, esse lado de trazer, cortar um pouco
essa formalidade. Aliás, existem algumas empresas que, e eu já vi grandes executivos falando sobre isso, que eles contratam as pessoas pela quantidade de hora bar que a pessoa tem, né? E a hora bar é o tempo, né? E aí um grande executivo de uma grande empresa falando assim, tem toda a seleção na minha. Ele é CEO de uma grande multinacional. Aí ele falando assim: tem toda uma seleção na minha empresa e tudo mais, passa por isso. Né? Quando essa pessoa vai ser contratada, ela vem para mim. E aí, em determinado momento, eu pergunto a quantidade de hora bar que a pessoa tem. Aí ela, não, mas eu não bebo e não sei o que lá e tal. Imagina. E aí ele pega não, e fala, eu não. Não, eu hora bar, que isso? Imagina, eu bar não. Jamais. E na verdade detesto não é isso. É que essa hora bar é a troca que você tem com os outros, é essa construção, porque ali no bar você não está numa posição formal com o teu terno, com a gravata, você solta, né? Até se você tiver com a roupa ali mais social, você dobra as mangas para se sentir mais à vontade. Então, assim, nesse momento que você cria esses laços. Até dentro dessa discussão é muito interessante, porque a Goldman Sachs e as empresas de tecnologia estão voltando atrás, questionando essa questão da perduração do home office de uma forma mais forte, né? As pessoas trabalhando à distância mesmo, porque estão vendo dos impactos disso se realmente as pessoas estiverem trabalhando à distância full time, né? O quanto isso pode trazer. Então, estão saindo aí matérias de final de março para cá, Google, Goldman Sachs, home office, né, pesquisar esse tipo de coisa, empresas de tecnologia, home office, porque elas estão soltando esse tipo de visão em relação a essa dificuldade dessa construção, que eu acho que vai trazer muito essa possibilidade desse mercado um pouco mais híbrido para fazer isso acontecer de uma forma mais interessante. Exato, você não vai nem para o 8 nem para o 80. Então, esse toque, esse one-to-one que você tem ali com seus colaboradores para conhecer um pouco mais, de uma forma leve, de uma forma mais informal, para compreender o que motiva cada um e como dentro disso, dessa organização, você pode ajudar a alavancar essas pessoas, isso faz com que as pessoas se doem muito mais. Quando a gente percebe que a gente está numa organização e que a gente não é olhado exclusivamente pelo ponto de vista de cifrão, de resultado, que a nossa organização tem a capacidade de olhar que ali tem um ser humano com uma série de necessidades e criar uma relação de ganha-ganha, sendo que a responsabilidade maior de oferecer esse cenário é da liderança, isso vai se transformando para resultados muito mais, assim, muito melhores, muito mais, né, resultados de fato crescentes dentro aí do mercado. Bacana. Pessoal, se alguém quiser indicar essa live para outras pessoas, mandar um aviãozinho, porque está realmente interessante, a gente já está passando do meio, na verdade. Porque a gente já tinha pensado sobre isso, né, Olivia? Que o papo flui, aí acaba e a gente nem percebe. Mas vamos lá. Eu já. Boa noite aí, só para todos os queridos que estão entrando, Bia, Juliana, assim, um monte de nome que eu vi. E só mais um detalhe, desculpa, super te interrompi, mas é só para falar querendo colocar qualquer coisa aqui, Duda, fazer sobre algum comentário, trazer alguma pergunta aí sobre a sua, né, sobre a sua liderança, como lidar aí com os seus e tal, fiquem à vontade. Sim, por favor, interajam com a gente que fica ainda mais interessante. O que eu estava querendo dizer é que, assim, muitas empresas... A gente tem aquelas revistas, né, falando quais as melhores empresas para se trabalhar e quais as empresas que dão mais valor para os colaboradores e tudo mais. Mas a maioria das pesquisas mostram, como você mesma falou, que a liderança tem o maior impacto sobre as pessoas, que não é nem tanto a empresa. E eu já tive a oportunidade de liderar times antes de ser consultora, que as pessoas fazem pelo líder, não fazem tanto pela empresa, porque elas entendem a liderança como acolhedora, a liderança como parte do time, e elas pertencem àquele time, e a empresa fazendo ou não fazendo, trazendo ou não trazendo benefícios, aquele líder merece o empenho, o engajamento da equipe. Então, o papel do líder acaba sendo ainda mais influente
do que o papel da empresa como um todo. Sim. E essa questão de tratar cada pedacinho da sua equipe, cada pessoa da sua equipe, de uma forma diferente. Lá atrás, quando eu era advogada numa equipe, eu tinha uma gerente que ela falava para mim isso. Falava, eu tenho que tratar cada um de vocês diferente. Porque cada um de vocês me responde de uma forma. Para uns eu tenho que ser mais incisiva, com outros eu tenho que ser mais maleável, e assim eu consigo o resultado de todos vocês. E eu achava aquilo um absurdo. Eu, recém-formada, achava que aquilo era uma proteção descabida, mas ao longo da vida acabei aprendendo que é a verdade, né? Cada um tem um jeitinho que, algum ponto que você motiva mais a pessoa, uma conexão que você encontra com aquela pessoa, afinidade, motivação e possibilidade de engajar. E que num cenário de mudança, aconteceu isso muito em home office agora, né? Quando as equipes tiveram que todas passar para home office de repente, foi necessário muita atuação dos líderes no acolhimento, em querer saber como as pessoas estavam em casa, como que as pessoas como podia trabalhar aquela situação de caos às vezes, né? Família, criança correndo, passando atrás das reuniões, e cachorro latindo, e gato passando no meio do computador. Tudo isso aconteceu. As pessoas não sabiam lidar. Tem muitos advogados que eu atendo que não sabiam lidar nem com as tecnologias de reuniões virtuais, e aí tiveram que, de repente, passar para esse mundo. Como é que vai funcionar isso agora, né? Como que o líder pode ajudar essas pessoas? Se não conhecer cada um da equipe, vai fazer como? Pois é. Até hoje a Karina está falando que tinha problemas com as reuniões, verdade. Pois é, eu acho que tem algumas pessoas comentando aqui uma nova versão de tratar os desiguais de acordo com a sua desigualdade, perfeito. Posso estar falando errado, mas sinto ainda que falta muito sobre valorização do colaborador do escritório de advocacia, principalmente de médio e pequeno porte. Não está falando errado, não. Gi, você está falando super correto. Acho que falta aí esse olhar, essa capacidade de você compreender o quanto é importante essa liderança, né? E assim, vejo também muitos escritórios de advocacia que a atuação do próprio escritório, a existência, o escritório começa a funcionar, né, muitas vezes, sem muito um plano de desenvolvimento, dos próximos passos, do que se quer atingir e tal. Então, naturalmente, fica até difícil você dar um guia ali, você trazer uma bússola para os seus colaboradores. À medida que, por isso que é importante você ter uma maior noção de gestão do seu escritório, da onde você quer chegar, de montar um planejamento estratégico. Um planejamento estratégico e tudo mais, para você guiar as pessoas. As pessoas hoje em dia, elas querem saber o porquê. Fiz uma enquete esses dias no meu Instagram perguntando sobre delegação, né? Se as pessoas delegam ou se elas preferem fazer. E a votação, a grande maior parte, foi prefiro fazer. Né, do delegar. E o problema disso é que no impacto da liderança, as pessoas não compreendem, os líderes, o quanto você não delegar traz efeitos negativos em relação à equipe. Primeiro, bate naquele ponto de confiança. Se você não delega, a sensação que o colaborador tem é que você não confia nele. Ou o contrário, né? Você delega e microgerencia. Fica ali olhando tudo, cada detalhe do que a pessoa está fazendo, não deixa a pessoa ter essa autonomia, essa proatividade, pegar a responsabilidade, porque ela fica ali atravancada com um líder que é altamente controlador, fica ali em cima. Então, você acaba pegando esses pontos de 8 a 80. A falta de delegação, que tem o paradoxo de você gastar tempo para ensinar a pessoa a fazer para depois você não precisar, né, mais voltar a fazer aquela tarefa, e passa por esse one-to-one também para você conhecer mais os seus colaboradores, ver o que eles têm de pontos fortes, o que eles precisam desenvolver, como é que você pode apoiar tudo isso. Isso gera essa confiança. Eu não quero estar num trabalho, obviamente, que eu fique vendo o tempo passar, contando de minuto em minuto, que chega o Natal, mas não chega o momento seguinte, porque eu não tenho o que fazer. Porque não é me passado coisas, ou porque as tarefas que me são passadas são tarefas básicas que não trazem um desafio maior, então eu não vejo esse meu crescimento. Eu vou sair dali
ou é aquela história, né? Muitos profissionais ainda estão num mundo que tem medo de fazer essa transição de carreira por não compreender o quanto o mercado traz oportunidades e o quanto você pode ser muito mais dono da sua vida e fica trabalhando em locais que você trabalha são os boletos motivacionais. São os boletos motivacionais, né? Então, ali você só vai nessa linha de saber que no final do mês não vai ter perdão, vai ter que pagar aquilo, se vai dar ruim. E a vida e a carreira é muito maior do que isso. É você crescer, é você se desenvolver, é você se compreender como profissional, te melhora como ser humano, te permite ter mais empatia, te permite ter uma visão mais sistêmica, estratégica do mercado, desenvolver resiliência, um monte de coisa. A carreira está aí, né, para alavancar, porque é uma seara muito importante da vida. Então, a liderança delegar, a liderança ter essa confiança, explicar o porquê, volto a dizer, das coisas, não é o fazer pelo fazer, corrigir e entender o que precisa ser corrigido, né? Eu vejo também muito a delegação inversa, né? A pessoa entregou um trabalho, o líder já pega e fala, deixa que eu faço. Você fala, mas você não voltou com a pessoa para, né? Às vezes a tua comunicação foi ruim, a pessoa não entendeu muito bem aquilo que tinha que fazer e tal. Você traz, você guia. E definitivamente também acho que um ponto importante é pensar naquela questão do contrate com calma e demita rápido. Mas demitir rápido, em que sentido? Não é, obviamente, da pessoa, do colaborador ser descartável. Não é isso. Né? É você, com o papel de líder, com a tua responsabilidade, compreender que você treinou, que você deu todos os meios, que você ofereceu para essa pessoa verdadeiramente, aí travesseiro e consciência, todo mundo tem, dorme quem pode, a possibilidade das pessoas se desenvolverem. Então, primeiro é um olhar para você. Eu estou trazendo essa possibilidade dessa pessoa se desenvolver de fato. Eu tenho uma comunicação assertiva, explico, mostro, trago esses desafios. Dou exemplo, né? Como eu falei, a questão da confiança e tudo mais. Agora, se realmente o profissional não performa, né? Peter Drucker tem uma ideia, traz que você tem 20% dos profissionais de alta performance, 70% dos profissionais que vão ali, né, nessa linha ok, vão indo bem, e 10% que desencana, não vai. Entendeu? Esses não tem jeito, talvez não seja nem o lugar que a pessoa deveria estar trabalhando. Os valores são diferentes, os objetivos são diferentes e tudo mais. E você pode dar uma oportunidade para alguém que queira de fato. E dentro disso, você não contratar na urgência, você buscar esse profissional com mais calma no mercado que tenham esses valores para que você possa trazer e a partir daí, né, ter essa sinergia de um trabalho de equipe muito bem desenvolvido. Então, a delegação, quando ela não é feita, ela arrebenta o tempo do líder, faz com que ele fique muito estressado, sobrecarregado, não se desenvolva, não coloque o olhar para as tarefas estratégicas que ele precisa desenvolver e não desenvolve a equipe, arrebentando a autoconfiança, motivação, vontade da pessoa trabalhar, entrega de qualquer forma. Então, assim, para esse cenário em transformação, a gente precisa manter, mesmo que, assim, nesse momento a gente esteja um tanto quanto à distância, muitos ainda estão, ou outros, enfim, estão trabalhando no próprio escritório, que a gente esteja perto, que a gente busque estar perto, que a gente possa ter essa troca com os nossos colaboradores que estão ali. Raquel Preto entrou aqui, o Guilherme também prestigiando, Xana, tantos queridos por aí. Então, tudo isso é fundamental para que você, de fato, possa desenvolver os seus. É sobre servir, é sobre fazê-los se transformar, é fazê-los se melhorarem nesse sentido, que essa é a tua grande função, né? Gosto de uma frase do Simon Sinek, ele fala que a liderança não é sobre você atingir resultados, é você fazer as pessoas, né, inspirar essas pessoas para que elas atinjam esses resultados. Então não é sobre você, é sobre os outros. Isso é perfeito, Olivia, porque assim, eu sempre falo isso para os gestores de escritório que eu atuo e que a gente conversa, que ser líder é dedicar pelo menos 50% do seu tempo para a equipe. Então, se você não delegar pelo menos, é o mínimo. Se você não delegar aquelas tarefas que você tem que realmente treinar, você assumir uma posição diferente, você não pode continuar no operacional. Então, não adianta você, deixa que eu faço. Você vai se sobrecarregar e não vai treinar a sua equipe. Então, assim, o treinar é muito importante para que
tomara aquele líder que tenha uma equipe que atinja melhores resultados que o seu próprio. Quer dizer que você fez um bom trabalho. Exato. É muito comum a gente ouvir alguns escritórios falando, olha, fulano não pode sair de férias. Que ele é o gestor da equipe X, então ele não pode sair de férias, porque senão o negócio não anda. Bacana é aquele gestor que pode sair de férias sim, pode tirar 30 dias de férias sem se preocupar, porque a equipe vai. A equipe vai por quê? Porque tem confiança, porque foi treinada, porque atingiu uma alta performance. Então, tudo isso que a gente falou aqui sobre liderança, como liderar e tal, é o panorama que a gente tem que ter para fazer essa gestão de mudanças, para fazer essas transformações, para levar a equipe a passar por esses períodos de uma forma mais leve, com mais confiança e atingindo sempre resultados em cima de resultados, porque isso é o natural. Não é aquela exigência pelo resultado, é o resultado que flui, que vem. Resultado do quê? De treinamento, de confiança, de empatia. Entender que às vezes aquele colaborador não está performando tanto porque naquele momento ele está com alguma dificuldade, precisa da sua ajuda. Perfeito. Perfeito. E o contrário também. Ele pode performar muito mais conforme você o ajuda. Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui. Nosso tempo está acabando. Se tiverem alguma pergunta, alguma coisa, aproveita a Olivia aqui. Se não, podem passar no direct, botar comentários que a gente vai respondendo para vocês. O difícil de fazer essa live é que eu já sabia que ela ia passar muito rápido. Eu já tinha falado isso. Quero deixar um beijo aqui para o Thiago, para a Elaine, para a Valéria, todos queridos aqui que estão entrando. Olha esse comentário. E o que dizer do que tem medo de tirar férias e perder o posto? Pois você vê a falta de confiança, né, que existem nesses lugares, a toxicidade que, né, existe aí e o quanto você... Se é o líder que tem esse medo de perder o posto, eu acho que falta uma autoconfiança dele, né, do poder dele aí de gestão, de desenvolver a equipe, porque um capitão de um barco, um bom capitão, você não joga fora dessa maneira, né? É uma pessoa de fato extremamente necessária para essa condução e que ninguém quer perder, muito pelo contrário, a perda disso daí pode trazer um desandamento muito grande. E se você também está numa equipe que as pessoas têm medo de tirar essas férias e tudo mais, também é um ambiente tóxico que esse capitanear não está sendo bem feito e que você não é uma árvore, isso que eu costumo dizer. Transição no mercado pode ser feita de uma forma lenta, de uma forma pensada, de uma forma estruturada, para que você se permita ser feliz. Obrigada aí pelas palavras. A Silmara está falando aqui, querida, faz a parte 2, a Norma entrou aqui, um beijo. Vamos fazer. A Lermenda Ponte, né, que é o username, tá aqui trazendo que adorou o tema. Então, acho que tudo isso... tudo isso é mega. Acho que esse ponto da liderança é o grande farol que a gente tem, né, para esse desenvolvimento dos profissionais. Então, assim, obrigada. O pessoal está falando, né, esse ótimo tema. Realmente é uma honra falar sobre isso sempre, porque me aterroriza ver alguns cenários que a gente vê na advocacia, essa falta de líderes preparados, a toxicidade, o impacto negativo que se tem aí na saúde mental das pessoas, adoecendo muita gente, né? Então, muita gente acaba adoecendo por conta dos líderes que se tem. E é isso, né? Aquela história, nenhum CNPJ vale um AVC. Então, se você está num lugar desses, vale a pena você rever e mudar, e buscar essa transição. E se você é líder, avalie aí. Só para terminar, Dani, você falou um negócio lá atrás que eu achei, porque a pessoa está no escritório de advocacia e ela acha que está tudo perfeito. Meu, se você acha que está tudo perfeito, é muito importante que você reveja isso. Porque... olha tudo com a lupa. Porque num cenário desses de mudança que se tem, considerando que todos nós estamos longe de ser perfeitos, né? A gente precisa se adaptar o tempo inteiro. Então, eu acho que se você está achando que está tudo perfeito, definitivamente está faltando humildade, né? Humildade é uma coisa que não está aí nessa receita.
Então, é A preciso olhar. ignorância é uma dádiva às vezes, né? Oi? A ignorância às vezes é uma dádiva que te faz feliz, né? Tem Então, que ver se isso não vai fazer você cair do cavalo depois. exatamente. Então, eu acho que esse é o ponto. Então, obrigada por todo mundo que está aqui. Deixa um beijo gigante. E pensar aí da gente fazer o bis, fazer uma próxima. Fazer a parte 2. Gente, eu quero agradecer muito a presença da Olivia, agradecer muito a presença de todos vocês. Muito obrigada. Surgiram novos temas, a Olivia volta, a gente conversa mais. Alguém gostou da sopa de letrinhas? Esse da CNPJ que não vale um ABC é ótimo. E líderes, se tem líderes aqui ouvindo, não pensem que vão perder seus postos sendo bons líderes, mostrando bom resultado de algum colaborador da sua equipe. Não é legal você pegar o que dá certo foi o líder, o que dá errado foi o colaborador. Não, não serve assim. Perfeito. Vocês vão poder tirar férias sim, trabalhando direitinho, fazendo equipes engajadas. A própria equipe vai segurar vocês no lugar. Ninguém vai querer passar perna em vocês. Não é verdade, Olivia? Concordo muito. Só para terminar esse ponto das férias, eu lembro uma vez que eu trabalhei num escritório de advocacia que tinha, e eu acho que esse é o poder de você ouvir individualmente cada pessoa, que tinha um advogado lá, que, enfim, daqui de São Paulo, a família dele morava no interior. Né? Você vê o que é a necessidade de você ouvir o um a um. E ele pediu para o escritório, ele falou assim: olha, eu não quero férias. Eu, assim, para mim tá tranquilo. O que eu quero é ter a possibilidade, o que importa para mim é ter a possibilidade de emendar todos os feriados que existirem ao longo do ano, porque assim eu posso ir visitar a minha família. Então, ao invés de entrar em rodízio de equipe, de emenda de feriado, não sei o que lá, isso é importante para mim. E aí, né, tudo bem e tal, foi super concedido e tal, e assim, era feliz trabalhando ali, porque todo final de semana, quer dizer, sempre que tinha feriado, ele podia emendar e visitar a família. Então, é esse olhar que muitas vezes falta, né, Dani? Bom, é isso. Obrigado. Exato. Deixa um beijo para Obrigada, todos. gente. Um beijo para todos. Sempre vamos trazer aqui gente interessante, gabaritada como a Olivia, para conversar com a E você gente. também. Eu aprendo muito com essas lives. Você também, Dani. Um prazer sempre estar perto. Então, Obrigada. beijo, gente. Boa noite. Tchau, gente.